vamos iniciar aqui o nosso capítulo 4 da nossa apostila Separação de Misturas. Como nós vimos anteriormente, no capítulo 3, nós falamos sobre as misturas, né, que ocorre o processo de separação dentro de um sistema heterogêneo. Nesse capítulo 4, nós vamos abordar os tipos de separação que ocorrem nas misturas homogêneas. Então, vamos tentar entender e relembrar o que é uma mistura heterogênea. Então, a mistura heterogênea é quando eu consigo visualizar mais de duas faces, né? Então, ela é um sistema onde não tem o processo de solubilidade e elas acabam apresentando aí essas características. Já as misturas homogêneas, elas são capazes de se solubilizar e elas apresentam apenas uma fase, tá bom, galera? E aí nós vamos ter alguns meios aí, algumas técnicas de separação de misturas. A primeira, gente, é uma técnica chamada aí de evaporação. Normalmente essa técnica ela é utilizada aí para ter a obtenção do sal de cozinha. Então, normalmente existem algumas indústrias, né, que ficam em lugares aí onde eu tenho presença de bastante água salgada, então perto de mares, né, oceanos aí, assim por diante, aonde eu vou ter o processo de repouso dessa água. Então, é criado aí, gente, algumas lacunas aonde vai ser absorvida essa água e ela vai ficar em repouso na presença de bastante sal, né? E na presença de sol. Com o calor, vai ocorrer o processo da evaporação da água, ficando apenas o sal, e que vai ser levado para uma indústria que vai sofrer o processo aí de refinaria. Então, normalmente é obtido essa técnica de evaporação para ter aí, gente, o sal de cozinha, tá bom? Que é o que nós usamos no nosso dia a dia. Então, automaticamente, dentro desse sal, né, eu tenho presença de diversos constituintes, né, que vai fazer com que haja aí a distribuição de uma forma específica. E através desse processo de evaporação, a gente consegue ter aí uma distribuição desse sal em diversas regiões, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, que é responsável aí de 95% desse meio de transição aí, de transformação do sal de cozinha. E também pode ser obtido, gente, através, então, nesses casos é usada aí, né, gente, a água do mar, aonde ela vai ser reservada e vai sofrer o processo da evaporação. E também tem um outro meio de estar utilizando, que é através da halita, né? Que é um processo também aonde eu consigo transformar em sal de cozinha, aonde eu encontro esse minério, né, em algumas regiões, aonde a taxa de evaporação é muito alta e a chuva, gente, é praticamente nula. E aí é chamado de recristalização. Então, existem essas duas formas aí de obtenção do sal de cozinha. E aí, na próxima página, nós vamos entender um pouquinho como que funciona o processo aí da recristalização. Então, no caso, é utilizado aí, gente, esse componente sólido, que é o sal, e a presença, né, de bastante calor, de temperaturas, aonde ele vai fazer com que haja o processo aí de, como que eu posso dizer, né? Aonde eu vou ter um processo muito intenso, muito forte, aonde o meu solvente, ele vai acabar tendo, né, uma integridade bem maior na presença de uma temperatura. Então, automaticamente, ela vai ter uma solubilidade, né, bem específica de acordo com a temperatura. Então, aumentou a temperatura, aumenta, né, esse índice aí de soluto, né, que está em baixa quantidade. E acaba se tornando solvente, aonde vai ser retirado todo esse sal desse sistema, desse processo aí, aonde é usado o processo da solubilidade na presença de uma temperatura específica. E aí nós vamos ter, gente, alguns tipos, né, de especificação que vai ocorrer dentro de um comportamento de solubilidade dessa função. Então, de acordo com que vai aumentando aí a minha temperatura, automaticamente aumenta aí o processo de solubilidade dentro desse sistema. Então, nós temos aí, gente, o sistema A e o sistema B. E automaticamente o solvente, ele sempre vai estar na presença de uma temperatura, ele vai ser aquecido, a solução vai ficar em repouso e automaticamente ela vai ser dissolvida na presença de uma temperatura. E ela, depois disso, ela vai formar os cristais que vai dar origem aí ao processo de sal.
Esse processo, gente, de repouso, né, que ocorre nesse processo de recristalização, ele é muito parecido com o processo da precipitação, que também passa pelo processo, né, de repouso, aonde com a presença de uma temperatura vai ocorrer esse processo aí de precipitação. Então ele é muito parecido, né? Então nós podemos encontrar aí, gente, o sal pela obtenção, né, a formação desses cristais, pela obtenção aí que nós chamamos, né, que é pela água do mar, aonde essa água do mar vai ficar reservada em tanques, em repouso, e na presença do calor do sol, ela vai sofrer o processo de evaporação. Mas também ela pode surgir através da halita, né, que é um sistema muito específico que é encontrado em alguns minerais, que é chamada aí de recristalização, que é muito parecido com a precipitação. E automaticamente tem um outro meio de estar separando, né, essas misturas homogêneas. Então nós vamos ter aí a destilação simples fracionada, aonde na presença de calor ela vai fazer com que haja a dispersão, né? E eu consigo fazer o processo da destilação, que na verdade é o processo de separação, né? Então a destilação, gente, ela utiliza a temperatura também para que haja o processo da separação dos constituintes. Então, no caso, gente, ela é chamada de uma destilação simples porque ela vai separar normalmente duas substâncias, né? Então, eu não vou ter aí um processo de destilação fracionada, como, por exemplo, a do petróleo, né? Aonde ele separa aí diversos constituintes. Então, no caso dela, ela vai ter aqui, gente, sempre um processo de calor. No caso da imagem aqui, nós temos a manta térmica, mas normalmente algumas destilações são usadas aí o bico de Bunsen, aonde essa substância vai passar por um processo aí de calor, aonde ela vai ser liberada aí gotículas, né? Então, esse processo de vaporização vai passar pelo condensador, que vai entrar dentro do outro recipiente, que é o coletor. Então, ocorre, né, esse processo da separação da mistura homogênea através desse sistema onde eu vou ter a transformação da minha substância em vapor, que vai ter a separação do meu constituinte. E automaticamente, no balão inicial, fica reservado, né, tudo aquilo que não conseguiu evaporar. Tá bom, galera? Então, a presença de calor, gente, é muito importante dentro desse processo. No caso, gente, de uma destilação, né, fracionada, ela vai ocorrendo aos poucos, né, de maneira aonde também eu vou ter a presença de calor, né, e aonde eu vou ter o processo aí, gente, de variação de temperatura. Então, automaticamente, eu vou ter algo que vai separar, que vai ser capaz de separar com uma perfeição muito maior, tá? A gente consegue perceber que nós temos os dois, tanto o processo da destilação simples, como também o processo da destilação fracionada. Na destilação fracionada, a gente percebe que tem uma coluna de fracionamento que faz com que seja mais exato, né, esse processo de separação. Então, eu vou ter um controle muito maior da separação dessas misturas, tá? E aí nós temos diversas empresas e indústrias que trabalham com esse processo de destilação fracionada, principalmente aquelas que são movidas aí pelo processo da obtenção de petróleo. Então, o petróleo ele vai dar origem aí a diversos sistemas, como por exemplo a gasolina, o óleo diesel, aonde eu vou ter uma precisão um pouco maior, eu preciso ter uma precisão um pouco maior, e aí é usado a destilação fracionada. Tá bom? E aqui nós temos, gente, duas tabelas onde eu tenho algumas técnicas de separação, tanto de misturas heterogêneas como de homogênea. Então, na mistura heterogênea, eu vou ter a peneiração, a levigação, a catação, separação magnética, floculação, decantação, filtração, dissolução fracionada e a evaporação. Na mistura homogênea, ela acaba sendo menor, então eu vou ter apenas 3 meios aí de técnica de separação, que é evaporação, destilação simples e destilação fracionada, tá bom, galera? Então, no caso aí, ó, na destilação simples, eu vou ter temperaturas de ebulição bem diferentes. E na destilação fracionada, como eu tenho aquele controle, né, do fracionamento, então eu vou ter um processo só que eu vou ter apenas nos estados líquidos, e aí as temperaturas vão ser bem próximas uma das outras. Já na destilação simples, eu vou ter aí tanto do sólido como no líquido, mas aí eu vou ter temperaturas de ebulições diferentes para cada um dos compostos. Tá bom, galera? Então, eu achei bem bacana
essa tabelinha que a apostila traz, porque ela consegue, né, definir em poucas palavras o que nós trabalhamos tanto no capítulo 3 como no capítulo 4, tá bom, galera? Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, na próxima semana estarei à disposição de vocês na nossa videoconferência, tá bom, galera? Muito obrigada e até a semana que vem.